Irmãos, boa noite. Hoje, com a graça de Deus, daremos continuidade em nossa exposição na primeira carta do apóstolo Paulo, destinada aos cristãos da cidade de Tessalônica. E, se Deus permitir, iremos concluir essa epístola. Portanto, peço gentilmente que os irmãos possam abrir a Bíblia no último capítulo desta epístola. É o 5º capítulo. Eu vou ler do verso 20 ao verso 28. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos, pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, graças te damos, ó Deus, por este momento. Que momento precioso, onde nós podemos cantar louvores ao teu nome, confessar os nossos pecados, com a certeza de que fomos perdoados da pessoa do teu Filho, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor. Obrigado, Deus, porque agora também temos a oportunidade de meditarmos na tua palavra. Que não seja, ó Deus, de maneira nenhuma, mera apreensão intelectual, mas que isto, ó Deus, possa ser fruto de um coração transformado. Que as palavras aqui, ó Deus, possam penetrar no mais profundo do nosso ser, na radicalidade da nossa existência, a fim de que vivamos, ó Deus, de modo digno do Senhor. É isso que pedimos, ó Deus, nos ajude, pois sem o Senhor, nada, absolutamente nada, podemos fazer. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, como deve ser do conhecimento de boa parte da igreja, nos últimos sermões, temos aprendido com o apóstolo Paulo alguns preceitos para a igreja. E qual era o propósito destes preceitos? Santidade, pureza. Nós vimos então a partir do verso de número 12, deste mesmo capítulo, que o apóstolo Paulo começa a dizer que nós devemos honrar e amar aqueles que labutam pela nossa causa, os pastores da igreja. Mas ele diz mais. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos viver em paz uns com os outros, que nós devemos admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos. E ele vai dizer mais. Nós devemos ser longânimos para com todos, não pagar o mal com o mal, mas seguir sempre o bem. Paulo diz que nós devemos sempre nos regozijar, orar sem cessar, em tudo dar graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, e que jamais devemos apagar a chama do Espírito, pois ele diz, não apagueis o Espírito. E agora, a partir do verso de número 20, o apóstolo Paulo vai nos dizer, não desprezeis as profecias. Versículo de número 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Como alguns talvez já perceberam, tenho a impressão e defendo a posição de que esses versículos estão relacionados. Apesar de saber que há certa controvérsia nesse assunto. E por que há certa controvérsia? Porque alguns se perguntam, como assim? Como é que eu posso julgar uma profecia? Profecia é profecia, ora bolas. Mas vamos nos ater ao texto e pensar na Escritura como um todo. No Antigo Testamento sabemos também que existem alguns princípios que foram estabelecidos para saber se uma profecia era verdadeira ou falsa. Primeiro princípio, não poderia contradizer aquilo que já estava revelado.
Portanto, se alguém dissesse, vamos adorar outros deuses, pois assim o Senhor me disse, isso deveria ser rejeitado, pois isto estava contra o primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Um outro princípio. O princípio era, a profecia tinha que se cumprir. E no Novo Testamento também, nós temos alguns indícios de que havia um dom, que pode ser encontrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10, que, ao meu ver, tinha exatamente a capacidade de discernir a falsa profecia da verdadeira profecia. E qual dom era esse? O discernimento de espíritos. Essa interpretação é reforçada se nós observarmos muito bem, eu quero que os irmãos acompanhem comigo, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 4. Na primeira epístola de João, capítulo de número 4, João diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Até aí. Apesar de não termos tempo aqui para nos aprofundarmos nesse versículo em particular, é claro que há uma íntima relação entre este espírito, que pode ser muito bem traduzido como uma pessoa, ou a doutrina que a pessoa carrega, e o falso profeta. Em suma, o que o apóstolo João está dizendo é o seguinte, olha, não deis crédito a qualquer espírito, julgai. Será que isso procede de Deus? Semelhantemente, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 20, está dizendo o seguinte, vejam bem, não despreze a profecia, receba de bom grado, porém, você deve julgá-la, para verificar se de fato ela procede de Deus ou não. Talvez você está se perguntando, tudo bem, Lucas, eu entendi. Eu estou até convencido do que você disse. Mas qual é a aplicabilidade deste preceito para os dias de hoje, uma vez que tanto as profecias, quanto o dom de discernimento de espíritos cessaram, acabaram? Será que há alguma, então, habilidade, ou se pelo menos nós podemos de alguma maneira apreciar, concordar e praticar esse preceito? A minha resposta é um sim e a minha resposta é um não. Deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer. Primeiro, pelo não. É verdade, meus irmãos, que nos dias de hoje, Deus não nos fala por meio de profecias. Deus nos fala por meio da sua palavra. Cessou tanto as profecias, quanto o dom de discernimento dos espíritos. Mas, irmãos, eu posso concordar até aqui. E por isso, nesse sentido, nós temos um não. Esse preceito não pode nos ajudar no que diz respeito a estas particularidades. Pois hoje nós temos 66 livros, o cânon da Sagrada Escritura. Por outro lado, este preceito tem muito a nos ensinar, porque apesar de Deus não nos falar mais por meio de profecias, nos fala por meio da Sagrada Escritura. E apesar de não termos mais o dom de discernir espíritos, temos a capacidade de discernir espíritos quando nós confrontamos a palavra de um pregador com aquilo que está dito na revelação especial, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos para este princípio e quando ouvimos uma pregação, você precisa entender, o que ele diz está em conformidade com a palavra de Deus? Sim? Então retenha no coração. O que ele está dizendo é contra a palavra de Deus? Então descarte, abandone. Mas veja, meus irmãos, para que você possa fazer isso, é necessário que você conheça a Sagrada Escritura. Pois assim, como é impossível saber se um muro está reto sem o auxílio de um prumo, é impossível saber se o profeta está dizendo aquilo que é verdadeiro ou aquilo que é falso. Só lembrando aqui, meus irmãos, que por profeta estou usando um sentido mais amplo, que é o pregador anunciando a palavra de Deus. Como vou saber sem o auxílio da palavra? Sem o auxílio da Sagrada Escritura? E o que é, meus irmãos, que nós precisamos saber a respeito da Sagrada Escritura? Precisamos saber quem Deus é. E quem Deus é? Ou como alguns dizem, que é Deus?
Deus é grandioso. Deus é todo-poderoso. Deus é justo. Deus é longânimo, cheio de amor, de bondade e de misericórdia. Mas é preciso saber também quais são as suas obras. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, mas o homem pecou. E agora vivemos um mundo de dores, mas há uma outra obra, a obra revelada na pessoa do seu Filho, Jesus, que é mais do que um profeta, é Deus, que é mais do que um profeta, é a verdade, é aquele para o qual todos os profetas do Antigo Testamento apontavam, aquele que é a nossa redenção, aquele que nos promete vida eterna. E através da Sagrada Escritura, sabemos também o que Deus requer de nós. E o que Deus requer de nós? Que creiamos no Filho, que sejamos servos do Filho, que obedeçamos à voz do Espírito, que nos santifica e nos guia em toda a verdade. É isso que nós devemos reter no coração. E é isso que nós devemos proclamar, a fim de que outros possam ser ignorados, falsos profetas. Irmãos, anunciamos a verdade de Deus. Anunciamos a verdade de Deus em todas as circunstâncias. Avançando no texto, o apóstolo Paulo diz, versículo de número 22, abstende-vos de toda forma de mal. O que Paulo quer dizer para nós? Penso eu que de maneira proposital, o apóstolo Paulo utiliza uma ideia bem ampla, porque o mal se manifesta de diversas maneiras. E precisamos estar atentos a estas múltiplas manifestações. Como o mal pode se manifestar? Como ele se apresenta? E é isso aqui que eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes, meus irmãos, o mal irá se apresentar de uma maneira bela. E sabe como ele faz isso? Da mesma maneira que Satanás se transfigura em anjo de luz. Às vezes o mal se apresenta a nós através de um corpo ou de um rosto belo. E quando nós deixamos nos seduzir por este corpo belo, ficamos maravilhados e enfeitiçados com estas coisas. Mas ele pode aparecer a nós também de outras maneiras belas. Quando nós recebemos aquela proposta de emprego, ou aquela bolsa de estudos, e aceitamos esta bolsa de estudos, ou este trabalho, mesmo sabendo que isso trará um fardo pesado, demasiadamente pesado, para a nossa família, porque estamos preocupados com as nossas realizações, e não estamos pensando no bem comum, em especial, a nossa família. Mas outras vezes o mal também irá se apresentar de uma maneira feia, grotesca, terrível. Isso acontece quando o nosso coração está cheio de amargura, orgulho, egoísmo, arrogância. Quando estamos em meio à fofoca, à difamação, à calúnia. Múltiplas são as formas do mal. Às vezes ele se apresenta de maneira sutil com as suas sutilezas. Como aquele inseto que é ignorado, mas que depois devora plantações. Isso acontece, por exemplo, quando damos vazão às mídias sociais, por exemplo, que apesar de serem boas, se não muito bem trabalhadas em nossos corações, viram gigantes que devoram o nosso tempo. Viram gigantes que fazem com que nós nos tornemos viciados. Só um pouquinho ali, e junte os pouquinhos, já virou 3 horas ou mais. Mas ele também, o mal, pode se apresentar de uma maneira escancarada. Seus dentes são escancarados diante de nós. Isso acontece quando, sem querer ou por querer, nos assentamos à roda dos escarnecedores e ficamos rindo com aquelas piadinhas de mau gosto, e ficamos rindo com aquelas palavras sujas,
nós ficamos rindo com eles. E o inferno sorri para nós. O mal se manifesta de múltiplas maneiras. É por isso, então, que a palavra nos ensina que devemos nos apegar ao bem. E qual é o supremo bem? É Deus. Pensemos, meus irmãos, nas coisas que procedem lá do alto. Pensemos naquilo que Cristo fez por nós. E na esperança da glória, Cristo Jesus em nós. Que a nossa esperança esteja reservada naquelas coisas que estão prometidas para nós. E que Deus trará para nós. E Ele tabernaculará entre nós. Afastemos do mal. Fujamos do mal. E busquemos o bem. Busquemos Cristo. Com toda a nossa força. Se necessário com sangue. Se necessário com suor, com lágrimas, com morte. Se necessário com todo o nosso ser e com todo o nosso ser. Avançando, meus irmãos, um pouco mais, Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Até aí. O que me chama a atenção, meus irmãos, nesses 2 versículos, e que eu acho maravilhoso, é que aqui nós temos um voto, um desejo do apóstolo Paulo. Mas se você prestar atenção, é mais do que isso. É uma promessa também. Veja que nós acabamos de ver que vários preceitos foram estabelecidos para que pudéssemos buscar pureza, santidade na igreja. Mas Paulo também nos diz que este mesmo Deus que pede de nós pureza é o mesmo Deus que nos santifica. E ele diz mais, pois quando ele diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará, Paulo está nos dizendo que Deus não somente nos santifica, mas Ele também irá conservar íntegro, irrepreensível, o nosso corpo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui há 2 coisas, pelo menos, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, meus irmãos, olhe para o texto. Olhe com calma para o texto. É o mesmo Deus da paz que nos santifica em tudo. Eu sempre tomo cuidado ao falar da santificação. Pois eu sei, meus irmãos, que as Escrituras nos ensinam que nós devemos nos esforçar no progresso da santificação, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. A Escritura diz, persevere, persevere, persevere. Eu sei, eu estou ciente, mas nós não podemos dar um passo sequer rumo ao progresso da santificação, se o Espírito Santo de Deus não agir em nós poderosamente. Pela força do meu próprio braço, eu não vou conseguir. Mas na força e no poder do Espírito Santo, eu vou conseguir. A santificação, meus irmãos, e o progresso dela, é como um pai que segura os braços do filho, que está aprendendo os primeiros passos. Se ele solta, o filho cai. O Espírito é semelhante. Ele nos pega pela mão e nos conduz a novos céus e nova terra. E se ele tirar o seu poder, nós caímos. É por isso que nós, como igreja, devemos buscar incessantemente auxílio do Espírito Santo de Deus, pois sem ele, nada podemos fazer. Eu quero que vocês guardem bem, meus irmãos, essas palavras, para que vocês jamais, nunca entendam que a santificação é meramente um prêmio que está lá, apesar de ser também um prêmio que está lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: jamais entendam que a santificação é como se fosse uma estrada onde nós estamos caminhando para encontrar Deus no final dela. A santificação não é isso. A santificação é Deus andando conosco nessa estrada, a fim de que nós possamos chegar até o seu lar, que também é nosso. É Deus conosco,
e não nós, esperando Deus ainda. É Deus aqui agora. É Deus fazendo com que Cristo cresça em nós. É Deus em nós, para que Cristo seja moldado, formado em nossos corações, até que alcancemos novos céus e nova terra. Isso é santificação. O segundo ponto que eu quero destacar ainda nestes versos. Algumas pessoas olham para esse texto e defendem uma ideia que é defendida pelos teólogos chamada de tricotomia. O que é isso, Lucas? Tricotomia. É uma visão antropológica, uma visão do homem, que afirma que o homem é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. Mas espera aí, Lucas, não é isso não? Paulo está dizendo literalmente aqui, que o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Foi assim que eu aprendi. Alguns realmente aprendem assim. Eu também aprendi assim. Contudo, meus irmãos, aqui estamos diante de um recurso que era utilizado tanto na língua hebraica, tanto no grego e até mesmo nos dias de hoje, que os teólogos chamam de epizegese. O que é isso? É quando nós queremos utilizar palavras diferentes com o mesmo significado a fim de dar um reforço para determinada ideia. Deixe-me dar um exemplo bíblico onde isso acontece. Marcos, Evangelho segundo a narrativa de Marcos, capítulo de número 12, se vocês puderem abrir. Marcos 12. No versículo de número 28. Evangelho segundo a narrativa de Marcos, capítulo 12, versículo de número 28. Marcos narra assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, a discussão que houve entre Jesus e os saduceus, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Até aí. Algo que passa despercebido aqui, meus irmãos, é que Jesus está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 6. Só que há uma pequena diferença, há uma ligeira diferença. Jesus acrescenta uma palavra: entendimento. E sabe o que é mais curioso? O mais curioso é que, se você dar continuidade ao texto, no versículo número 32, olha o que o escriba diz: muito bem, mestre, presta atenção, um escriba, é um homem que conhece a palavra. Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força. Até aí. Veja que curioso. Se você for em Deuteronômio, a palavra entendimento não aparece. Agora aqui, até mesmo o escriba trocou a palavra alma, que está em Deuteronômio, e aplicou entendimento, a mesma palavra do Senhor Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que se aparecem 4 palavras, não significa que há 4 partes no nosso corpo, nem 3. O que Jesus está nos ensinando é que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. São palavras repetidas, com significados semelhantes, a fim de reforçar uma ideia. Mas talvez você não está convencido. Vamos olhar um outro texto, Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 1. No versículo de número 46, nós temos o chamado Magnificar. O Magnificar é o cântico de Maria. E diz assim os 2 primeiros versículos. Evangelho segundo a narrativa de Lucas, 1º capítulo, versículo 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Se você prestar bastante atenção aí nos seus versículos, na sua Bíblia, você vai ver que ele está organizado em forma de poema. E aqui nós temos um poema hebraico.
E no poema hebraico nós temos aquilo que é chamado de paralelismo sinonímico. E o que é um paralelismo sinonímico? É quando eu tenho uma expressão, numa segunda linha, que repete com palavras diferentes a primeira linha, a mesma ideia. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Maria diz, minha alma e meu espírito, ela entende que é a mesma coisa. São palavras usadas de maneira intercambiável, porém com o mesmo sentido. Mas, meus irmãos, o que eu quero que vocês entendam aqui, nestes versículos em particular, mesmo não concordando comigo, é o seguinte: que todo o seu ser seja conservado íntegro, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo, certamente, que é fiel, fará isso em nós, pois Ele nos chamou. E aquele que nos chama é fiel para nos conduzir até a Canaã celeste. Confie nisso. Deus é o nosso sustentador. Ele é nosso guia, nosso libertador. Já caminhando para o final, meus irmãos, diz assim a palavra de Deus, nos versículos finais, a partir do versículo número 25. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo, ou com beijo santo. Hoje não é muito comum entre nós, não é mesmo? Mas no Oriente ainda é muito utilizado. Versículo número 27. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Até aí. Claro, né, que até aí, né? Termina agora. Aqui, meus irmãos, quero apresentar para vocês 2 pontos também que considero importantes. Quero compartilhar com vocês. Primeiro, mas antes, como de costume, eu estou até melhorando, ainda não tomei nenhum por completo. Primeiro, irmãos, orai por nós. Vejam o que Paulo está dizendo. Irmãos, orai por nós. Meus irmãos, Paulo era um homem que falava com Deus, e Deus falava com ele. Muitas vezes, Deus falou com ele de maneira tão poderosa. Eu penso que Paulo era semelhante a Daniel. Quem se recorda da história de Daniel? Onde ele estava orando, e um anjo foi ao seu encontro, mas ficou preso e precisou da ajuda de Miguel. Os irmãos se lembram disso? Só que aí quando o anjo chega e fala assim, olha, Daniel, assim que você começou as suas orações, Deus já me deu a ordem de ir até você, porque você é muito amado. Tenho certeza que se fosse da vontade de Deus e Paulo fizesse uma oração, como ele era muito amado também, Deus enviaria um anjo e, se quisesse, resolveria o problema. Mas ele pede oração à igreja. Ele não é orgulhoso. E, meus irmãos, nós muitas vezes não imaginamos o poder da oração, em especial a oração dos irmãos, a oração da igreja. Acabei de olhar agora há pouco, reverendo, que nós temos um grupo de oração, eu não sei se já saiu, se entrou, mas até o último momento, tem 127 pessoas lá. E vocês já pararam para pensar que quando você manda um pedido de oração, pelo menos metade leia? E se metade leu, 60 e poucas pessoas vão orar por você, ou pela sua causa. E muitas vezes nós não temos dimensão do que é isso. Portanto, meus irmãos, com fé, quando formos pedir oração, sejamos sabedores que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Deus pode mover montanhas, meus irmãos. Muitas vezes ficamos demasiadamente apegados com as coisas dessa terra. Ai, agora Joe Biden vai ganhar. Acabou. Vai ser algo semelhante à queda de Constantinopla. A última barreira do Ocidente caiu. Ai, agora o que será de nós? Irmãos, acordem. Acordem. É Deus que levanta nações e que derruba nações. É Deus que levanta governos e derruba governos. E se nós orarmos e pedirmos a Deus intervenção, auxílio, ajuda, socorro, Ele pode mudar toda a situação. Estou querendo dizer que é para derrubar Joe Biden, não, meus irmãos, que ainda não temos o desfecho completo da eleição lá, não. Se houve fraude, não. Quero entrar nesses detalhes agora, não. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Irmãos,
peçam à igreja oração. Não fique apenas no seu quarto, apesar de ser importante ficar somente no seu quarto orando a Deus, mas peça oração aos irmãos. Deus é poderoso, meus irmãos, para fazer coisas inimagináveis, impossíveis aos nossos olhos. Temos mais fé, mais convicção no poder da igreja, que durante séculos, meus irmãos, milênios, tem avançado. Impérios caíram e a igreja está aí. Estados caíram, a igreja está aí. A Alemanha nazista, União Soviética, caiu. E a igreja está aí. E ela permanecerá, porque Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E um dia, como eu disse, Deus será tudo em todos. E nós teremos a monarquia absoluta do nosso Senhor Jesus. Sem dor, sem tristeza, com lágrimas enxugadas, com Deus habitando poderosamente em nossos corações, vivendo para a glória dEle. Às vezes fico me pegando, o que será que tem lá no céu? Deve ter tanta coisa boa. Eu acho que nós vamos fazer tantas coisas. Não, vamos continuar aqui, senão a gente vai se perder aqui. Mas eu acredito que há coisas inimagináveis, meus irmãos. Coisas incríveis. Coisas que a gente faz aqui e que vai fazer lá também, mas vamos avançar. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, para a gente concluir. Olha o que o Paulo diz no versículo de número 27. Conjuro-vos, pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Irmãos, olha que maravilhoso. Olha que incrível. Essa epístola provavelmente foi lida para todos os irmãos da cidade de Tessalônica. Mas essa carta também atravessou séculos, milênios, os 4 cantos do mundo. E agora ela está sendo lida aqui. Deus preservou a sua palavra para que um nome fosse preservado pelos séculos dos séculos. Jesus, aquele que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Essa escritura, meus irmãos, foi preservada para que conheçamos quem é o verdadeiro Salvador de todos os homens. Não são os presidentes, não são os tiranos, não são os imperadores, não são os poderosos. O verdadeiro Salvador de todos os homens, que pode salvar até mesmo a nossa alma do inferno, é Jesus. Ele é o verdadeiro sustentador. Ele que governa sobre tudo e sobre todos. Essa palavra foi preservada para que conheçamos quem Cristo é. Um homem que foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que através da sua justiça fosse imputada justiça a nós. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Um homem de dores, um homem de lágrimas, mas que também era Deus. E prometeu que todos aqueles que nele crescem, também teriam posse da vida eterna. E Cristo certamente voltará, meus irmãos, com a sua santa igreja. E aí, é só alegria. Só alegria. Mas vivemos muitas vezes, meus irmãos, como se essas coisas estivessem tão longe, ou como se essas coisas não fossem tão reais. Será que isso é verdade mesmo? Irmãos, confiemos na palavra de Deus. Confiemos na voz e sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Esta escritura também foi preservada, meus irmãos, pois estes homens e mulheres da cidade de Tessalônica estavam sendo perseguidos, mas eles estavam perseverando até o fim. E nós temos que aprender com isso aqui. Porque eu não quero ser, meus irmãos, profeta do caos, nem tem poder para isso, senão eu iria contradizer tudo aquilo que eu disse nessa noite. Mas eu tenho impressão, pois gosto muito de geopolítica, história e filosofia, tenho impressão que vamos viver trevas, densas trevas nesse século.
talvez algo pior, que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nos esperam. E o ponto é, estamos preparados caso a escuridão chegue? Estamos preparados caso a sombra chegue? Lucas, você está exagerando. Ah, eu estou exagerando? Entre em alguns sites e olha quantos abortos já teve esse ano. Mais de 30 milhões. Isso é mais do que a morte de militares e civis na Primeira Guerra Mundial. Vivemos tempos sombrios. A idade das trevas não estava lá. Ela está aqui e agora. E você? De qual lado você está? Como disse Agostinho, na cidade de Deus ou na cidade dos homens? Como você tem vivido? Nas trevas, amando-a, ou na luz, lutando contra as forças das trevas? Que essa palavra, meus irmãos, seja ao mesmo tempo algo enraizado nos nossos corações, para nos dar ânimo e deleite no mundo de trevas, mas ao mesmo tempo, esta palavra venha falar aos nossos corações, sabendo que os dias são maus, mas que Cristo luta por nós e irá nos conservar até a sua vinda. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém.